Então, atualmente, se sabe hoje já que o gameta feminino e o gameta masculino contêm os cromossomos maternos e paternos, respectivamente. Esses cromossomos, eles são filamentos compactados e enovelados em forma de novelo, que são compostos de moléculas de DNA. Essas moléculas, elas estão associadas às proteínas, onde estão as instruções para o funcionamento de cada célula e as informações hereditárias. Então, é dentro desse cromossomo que vai estar as características das nossas gerações, né? Características que herdamos de pai e de mãe para a formação de um novo descendente. Bem, o material genético e hereditário dos seres vivos se encontra no DNA. DNA é sigla para ácido desoxirribonucleico. Esse DNA é onde a gente vai encontrar o material genético e hereditário dos seres vivos. E também onde a gente consegue determinar a formação e o funcionamento de um organismo. Se nós pegarmos um pedacinho desse DNA, um segmento, você vai verificar que ele pode determinar a produção de uma molécula específica de RNA, que são o que nós chamamos de gene. Já a maioria dessas moléculas, ela vai orientar o restante da produção de proteínas. Então, há ali uma divisão de trabalhos dentro desse DNA. Os genes, eles vão se localizar em regiões que são bem determinadas nos cromossomos. E esse gene, ele pode ter diferentes versões, como os alelos. Os alelos, eles não são idênticos. Então, cada alelo, ele vai poder condicionar, ele vai poder indicar uma variação de característica. Exemplo, ele vai poder condicionar se você vai poder ter cabelo liso ou cabelo crespo, cabelo ondulado. Ele vai poder determinar a cor da sua pele, ele vai poder determinar a cor dos olhos. Então, os alelos são responsáveis por condicionar essas variações nas características dos seres vivos. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui foi só uma introdução rápida sobre cromossomos, como eles estão divididos, o que pode indicar essas características, e na próxima aula a gente continua aprofundando esse conteúdo. Então, Mendel, né, Gregor Mendel, foi um monge que viveu no século XIX e que conseguiu verificar certas definições da genética que a gente tem hoje, fazendo experimentos, mas não em laboratórios como nós conhecemos hoje, era tudo muito rudimentar. E mesmo assim, ele conseguiu estudar o cruzamento das ervilhas de cheiro. Ervilha de cheiro, para quem não conhece, ela dá essas flores coloridas, é uma planta bem bonita. E a partir do estudo desse cruzamento, o que ele queria saber? Por que a mesma planta produzia algumas sementes de cor verde e outras de cor amarela? Então, por que se eu estou tratando da mesma planta, as sementes não são da mesma cor? Foi aí que ele começou a estudar esse cruzamento entre as ervilhas de cheiro para verificar por que isso acontecia. Então, ele, além da cor da semente, ele também fez cruzamentos para poder observar a altura da planta, porque tinham plantas que eram um pouquinho mais altas, outras um pouquinho mais baixas. O formato da vagem também levava em consideração. E ele fez também outros cruzamentos sobre a cor das flores. Então, todo o cruzamento entre essas plantas foi a base do estudo dele. E a gente vai ver certinho como é que ele fez isso agora. Então, os cruzamentos de Mendel. Ele começou a verificar que se uma planta de semente verde cruzava com outra planta de semente verde, os descendentes seriam todos de cor verde. Agora, se ele cruzasse uma planta de semente amarela com outra planta de semente amarela, os descendentes todos seriam de cor amarela. Então, ele conseguiu, por meio desse cruzamento laboratório, determinar essas questões. Se você tem duas plantas de sementes de cor verde, os descendentes desse cruzamento serão todos de cor verde. Se você tem duas plantas com sementes de cor amarela, os descendentes desse cruzamento serão todos de cor amarela.
E aí ele conseguiu determinar que essas plantas que estavam sendo cruzadas, ele considerou puras, porque se elas não fossem puras, que a gente vai ver logo mais, elas teriam dado sementes de cores diferentes. Tipo, eu poderia ter uma semente de cor amarela no meio das verdes, ou uma verde no meio das amarelas. Então, essas primeiras plantas que ele fez o cruzamento e conseguiu definir isso, ele chamou ela de planta pura. Continuando o cruzamento, ele pegou uma planta de semente de cor verde e cruzou com uma planta de semente de cor amarela, que também é daquela pura. Ele não pegou os descendentes daquele cruzamento, ele pegou uma planta pura de cor verde e uma planta pura de cor amarela. Desse cruzamento, todos os descendentes foram amarelos, foram sementes de cor amarela, que ele chamou de geração 1. O outro experimento, ele pegou uma planta dessa geração 1, essa sementinha amarela da geração 1, e cruzou com uma planta pura da geração amarela, né? Aquela planta pura do experimento anterior. Então, o que ele pegou? Um descendente da geração 1, uma planta da geração 1, e uma planta pura, para poder cruzar essa geração que saiu do verde e amarelo com essa planta pura de semente de cor amarela. Quando ocorreu esse cruzamento, o que ele conseguiu verificar? Quando a planta não é pura, é possível você ter descendentes de outra cor. Então, dessa geração 1, cruzando com uma planta pura, os dois com a semente de mesma cor, conseguiu verificar que aqui um descendente seria uma semente de cor verde. Começa a definir algumas conclusões. Cada característica ela é determinada por um par de fatores, que é o que nós chamamos de alelos. Esses alelos eles podem definir, por exemplo, a cor das sementes, né? Ou a altura da planta, ou a cor da flor dessa planta. Então, esses alelos eles são as formas de um gene que vão ocupar a mesma posição lá nos cromossomos que são homólogos. O que são esses cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos que fazem um par com outros cromossomos que vão ter informações genéticas semelhantes. É como se eles já tivessem marcados um para o outro, né? São cromossomos que conseguem fazer um par, como se fosse esse cruzamento aqui. E aí eles vão ter as informações genéticas semelhantes, informações como a cor do cabelo, né? A cor do olho, a cor da semente, a altura da planta. Então, esses alelos são responsáveis por essas características, porque são genes que vão ocupar uma mesma posição lá nos cromossomos. Essas ervilhas, ele verificou que elas têm dois alelos para a cor da semente. Então, tem dois alelos que vão definir característica de cor. Um alelo definiria se essa planta teria a cor verde e outro alelo para a cor amarela. Se desses cruzamentos tivesse aparecido mais uma cor, um roxo, um vermelho, um laranja, aí nós teríamos mais um alelo. Então, cada cor é representada por um alelo presente aí nessa planta. Mendel continuou a fazer os seus experimentos, os seus cruzamentos, e nisso ele pegou uma daquelas plantas, né, da geração 1, plantas que foram descendentes, que deram sementes de cor verde, e outra planta que foi descendente, que deu semente de cor amarela, não foram as puras. E aí, desse cruzamento, ele verificou que todos os descendentes foram sementes de cor amarela. E aí ele conseguiu determinar duas coisas. Que existia um alelo dominante. Um alelo, uma característica que predomina sobre as outras, que no caso aqui seriam as sementes de cor amarela. Quando uma de cor amarela cruzou com uma de cor verde, ela foi dominante sobre a cor verde e todos os descendentes saíram de cor amarela. E ele também conseguiu determinar que havia um alelo recessivo, aquela característica que pode ser ocultada pela presença de outro alelo,
que é o caso da semente de cor verde. A semente de cor verde se comportou como um alelo recessivo. Ela foi ocultada pela semente de cor amarela. Por isso que os descendentes saíram todos de cor amarela, porque o amarelo dominou sobre o verde. Então, quando Mendel começou seus estudos, sobre as ervilhas de cheiro, ele descobriu que quando ele cruzava uma semente de cor verde com uma semente de cor amarela dessas ervilhas, e todos os descendentes saíam amarelos, ele determinou que existiam alelos que determinavam as cores dessa semente. O alelo dominante seria a semente de cor amarela, porque ele dominou sobre a cor verde, ele se sobrepôs sobre a cor verde. Então, o alelo recessivo seria a semente de cor verde. Então, a gente já começa a ter as primeiras conclusões de Mendel. Alelos que definiam características e uma delas era a cor da semente. Dominante é aquele que se sobrepõe sobre a cor e o recessivo é aquele que fica escondido, que tem aquela característica escondida, que seria a semente de cor verde. O alelo dominante recebeu a classificação ou a denominação de azão. Então, toda vez que aparecesse esse azão nos alelos, quer dizer que ele era dominante. Para o alelo recessivo, ele determinou o azinho. Se aparecesse o azinho, aí seria um alelo recessivo, porque ele determina por letras, vamos falar assim, porque não é somente cor, Ele pode classificar outras características da planta ou de qualquer coisa que se esteja estudando, de acordo com esse alelo, se ele é maiúsculo ou se ele é minúsculo, para determinar se ele é dominante ou se ele é recessivo. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Outra coisa que ele conseguiu concluir é que organismos que têm um par de alelos iguais ou organismos que têm um par de alelos diferentes, eles determinam a mesma variação da característica. O que isso quer dizer? Ele determinou que nós temos o alelo homozigoto quando a gente tem essa situação aqui. Quando a gente tem alelos que são um par de alelos iguais, que é o azão-azão ou azinho-azinho. É como se você estivesse cruzando duas plantas e as duas plantas juntassem um alelo de cada uma, O heterozigoto é quando ele tem um par de alelos que são diferentes. Quer dizer que você tem o azão e o azinho. Então, isso é diferente. Não é pela letrinha que você olha, é pelo tamanho dessa letra. Ele vai ser homozigoto se ele for azão-azão ou azinho-azinho. E ele vai ser heterozigoto se ele for azão-azinho. E a gente tem duas situações agora para reconhecer. Os homozigotos recessivos, que para nós o recessivo para a cor da semente da ervilha de cheiro seria a semente de cor verde, e o homozigoto dominante seria a semente de cor amarela. Então, quando ele cruzou duas plantas puras, vamos supor, da semente de cor verde, para ser pura, ela tem que ser homozigota, Então tem que ser azinho-azinho, azinho-azinho. Quando você cruza essa planta pura azinho-azinho, no cruzamento você vai ter um descendente azinho-azinho. Porque você vai trocando esses alelos, mas como o alelo é o mesmo, você forma o mesmo descendente. No caso do homozigoto dominante, é a mesma coisa. Você tem duas sementes de cor amarela, que são homozigotos dominantes, que são azão-azão. Quando elas se cruzam e começam a trocar esses alelos, elas formam descendentes azão-azão. Então, você continua tendo aquela planta pura que você tinha antes, ou pelo menos a característica daquela planta pura que você tinha antes. Isso aqui é o que ele chamou de cruzamento 1. Então, ele pegou uma semente de cor amarela dominante
e verificou que quando ele cruzou com uma semente de cor verde recessiva, azão, azão, azinho, azinho, ele obteve todos os descendentes heterozigotos dominantes, que é a característica que a gente vai verificar agora. Então, recapitulando aqui, ele pegou uma semente de cor verde homozigota recessiva, quer dizer que era azinho, azinho, e cruzou com uma semente de cor amarela homozigota dominante, azão, azão. E ele percebeu que desse cruzamento saiu todos os descendentes azão, azinho, que foi o que ele chamou de geração híbrida, porque eles tinham alelos diferentes, heterozigotos. Dessa geração, ele pegou a semente de cor amarela azão, azinho e cruzou com a outra semente de cor amarela azão, azinho, essa geração híbrida de alelos diferentes. Quando ele fez esse cruzamento, o que ele descobriu? No cruzamento 2, que é os descendentes desse azão, azinho, ele obteve um descendente azão, azão de cor amarela, 2 descendentes azão, azinho de cor amarela, porque o azão representa a cor amarela, que é dominante, por isso saiu amarelo mesmo sendo heterozigoto, e ele conseguiu um descendente de cor verde por causa dos recessivos. Então, desse cruzamento de uma geração híbrida, ele obteve um alelo dominante, homozigoto dominante, um homozigoto recessivo, que é o azão, azinho, 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 e aí os heterozigotos, que é o azão, azinho, azão, azinho. Então, desse cruzamento de geração híbrida com alelos diferentes, você tem descendentes com alelos diferentes. E aí já, por mais que o amarelo domine, sendo você tendo um alelo recessivo, quando esses alelos recessivos se encontram, aí você obtém uma semente ou um descendente de cor verde, um homozigoto recessivo. E aí a gente entra na questão do que é genótipo e fenótipo para poder classificar esses genes ou essas características hereditárias. Então, o genótipo é aquele conjunto de genes que o indivíduo tem, que é aquelas letrinhas que nós utilizamos para determinar os alelos. Se ele é dominante, se ele é heterozigoto, se ele é homozigoto, se ele é recessivo, que é o azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, essas letras elas podem mudar de acordo com a característica que está sendo estudada, mas a classificação é essa, né? Sempre maiúscula, 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 minúscula, 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 para identificar recessivo, dominante, heterozigoto, homozigoto, que são classificações e cruzamentos que nós vamos ver aí vários exemplos depois. O fenótipo é a característica ou um conjunto de características de um indivíduo, que é determinado pelos genes ou pelo ambiente onde esse indivíduo se encontra. Então, no caso lá das ervilhas de Mendel, quando ele determinou ali da geração híbrida, né, a semente de cor amarela heterozigota e a semente de cor verde que era recessiva, nós temos ali o genótipo e o genótipo para essas ervilhas, para servir de exemplo. Então, o fenótipo são as cores que foram avaliadas nesse processo. Então, se as ervilhas só saíam de cor amarela ou verde, quer dizer que o fenótipo para essas ervilhas é cor verde e amarelo. O genótipo são os alelos que são referentes a essas cores. O que representa essas cores? O azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, eles representam as cores. Então, ali vamos supor, né, para sair uma ervilha amarela, eu tenho que ter um alelo dominante. Então, ele poderia ter um genótipo azão, azão e azão, azinho. Para a ervilha sair da cor verde, ele teria que ser recessivo, então teria que ser azinho, azinho. Então, os genótipos são os alelos e o fenótipo, no caso da ervilha, são as cores que representam esses alelos. Para ficar mais claro assim. No caso da cor da pele, da cor da nossa pele, o fenótipo do indivíduo ele também vai depender das condições do ambiente. Se você tem maior ou menor exposição aos raios solares no ambiente em que você se encontra.
Se você tem uma maior exposição, você tem uma produção ali maior de melanina, então a sua pele ela vai ficando um pouco mais escura do que ela era anteriormente. Se você tem menor exposição, vai ficando menos escura e assim por diante. Então depende também do ambiente em que você se encontra.